Olá para você que está nos acompanhando, começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Felipe Medeiros e hoje eu converso com a jornalista, radialista e apresentadora do programa Empreender Legal, que está aqui, que faz parte também da nossa programação da Rádio Web da Defensoria Pública de Roraima, o Empreender Legal. Lana, seja muito bem-vinda. Vamos falar então sobre essa temporada aí de Empreender Legal, né? Que traz aí não só histórias de empreendedores, de empreendedorismo, mas também algo muito voltado para o que a gente trabalha, né? Leis e direitos. Olá, Felipe! É um prazer enorme estar hoje aqui falando um pouquinho sobre esse programa que traz tanta informação legal sobre empreendedorismo, dicas, histórias. Realmente é um programa que me fascina, que eu fiquei muito feliz quando eu assumi a apresentação e já aprendi muito, muito, muito. Então, por isso, hoje eu estou muito feliz também de estar aqui com você para compartilhar um pouquinho mais sobre essa temporada. Então vamos começar. Como que surgiu esse programa? Vamos fazer um programa sobre empreendedorismo com o nome Empreender Legal. Vamos trazer aí pessoas para contar suas histórias e também a gente trazer ali pessoas que auxiliem na parte jurídica da coisa. Então, o Empreender Legal, quando eu assumi, ele já fazia parte da grade de programação da Web Rádio Defensoria. Ele surgiu justamente com o objetivo de trazer essas histórias, de trazer detalhes de como empreender, porque muito se fala, se cria na cabeça das pessoas um universo mágico quando fala de empreendedorismo, né? Mas só quem está ali mesmo na prática, todos os dias, que de fato sabe como é que é, o que é necessário, os desafios enfrentados. Então, quando a direção da Web Rádio resolveu criar um programa voltado para o empreendedorismo, é justamente para trazer essas histórias, trazer informação, trazer o dia a dia, a realidade dessas pessoas, até mesmo para criar ali um intercâmbio de conhecimento entre os empreendedores e até mesmo motivar pessoas que queiram empreender. E quais as histórias que você já trouxe, as pessoas que você já conversou, os especialistas na área que você já ouviu e que de alguma forma contribuíram para essas pessoas que também querem empreender ou que já empreendem? Bom, uma das histórias que mais me marcou foi a do Wilson Oliveira, que é do Gostoso Açaí. Eu sempre tive essa curiosidade e essa vontade de conversar com ele. Eu sempre, quando passava no empreendimento dele, eu falava, nossa, que vontade de conversar com a pessoa que criou isso aqui. Porque a história do Gostoso Açaí é muito interessante, porque ele começou em uma rua que não era uma rua comercial, uma rua em um bairro distante, uma rua que mal asfalto tinha. Onde era? E ele, no Pintolândia. E ele mudou totalmente a realidade de toda uma comunidade. Ali ele começou na casa dele e hoje aí ele já comprou a casa do lado que fez o estacionamento, na frente ele fez o depósito dele e toda a comunidade mudou a realidade depois disso, porque na outra esquina já abriu um restaurante. Então, assim, ele conseguiu, com a visão dele de empreendedor, mudar tudo aquilo, mudar uma realidade. Então, aquilo me chamava muita atenção. Como que uma pessoa teve essa capacidade? Qual foi a visão dele perante aquilo? O que ele fez? Então, isso me gerava muita curiosidade. Por isso que é um dos programas assim, mais especiais para mim, ainda mais por conta da história de vida dele, né? Que ele trabalhou como CLT durante muitos anos e ele
sempre falava. Isso já foi no Empreender é Legal que eu pude conhecer um pouquinho mais da história dele, né? Que ele teve problema com alcoolismo, que ele teve depressão e teve um momento que ele falou: "Não, eu não quero isso para mim". Então, assim, eu acho que de cada entrevista eu tiro um aprendizado, sabe, Felipe? De cada, Sim, claro. de cada história que veio nessa temporada, eu posso dizer que eu levo um pouquinho para minha vida. Então, essa visão dele de realmente, olha, não importa o local, não importa se é aqui numa rua que não é comercial, numa rua escondida, eu vou fazer acontecer e ter essa visão, e essa visão de transformar a vida dele, do momento que ele falou assim, eu não quero mais passar por isso, eu quero mudar, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, foi lá e correu atrás e hoje tem os resultados. Então isso me deixou muito fascinada ainda mais pela história dele. Pois vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ouvir como é que foi essa entrevista. E por que empreender? Por que você acha que essa ideia ficou tão fixa na sua cabeça? Por causa de 2 filhos que eu tinha, desse projeto de pai e mãe. Um dia eu prometi para Deus que eu tinha que fazer eles felizes. E quando alguém me pergunta por que eu empreendi, algumas pessoas foi por causa da tal da liberdade financeira, outros foram por questão de casa, outros foram por questões de carro, questões de status. Vários motivos levam a pessoa a empreender. Mas no meu caso especificamente foi por causa de 2 filhos que eu tinha no meu coração o desejo de fazer eles felizes. Até porque o meu histórico de alcoolismo me colocou no fundo do poço junto com eles 2. E eu prometi para eles, para Deus, que eu iria transformar a minha vida e a vida deles. Quando eu falei que a história começou muito antes da inauguração da matriz, né, lá no bairro Pintolândia, realmente teve um antes, né, que inclusive teve esse episódio da sua vida do alcoolismo, que você conta realmente, foi um processo de superação. Explica pra gente que episódio foi esse, como é que foi e como é que foi esse processo de sair dessa situação e hoje se tornar essa referência. Agora em março, agora desse ano, eu faço 21 anos de sobriedade. Então, há 21 anos atrás, dia 19 de março de 2023, eu bebi o dia todo, dormi, acordei na rua. Eu já era pai de 2 crianças, mas na época, as pessoas também perguntam como que o álcool entrou, né? Tu perguntou como que eu saí. Eu vou falar como que ele entrou rapidinho e vou falar como que ele saiu. À vontade. Eu comecei a beber na adolescência, 13 anos, adrenalina, tudo legal. Aí depois veio a fase de jovem, que aí já foi uma fase já mais assim de empoderamento, de alto poder e tudo mais. E o álcool foi entrando na minha vida. E depois veio a fase adulta, um casamento frustrado, crise financeira, vários problemas. Aí um álcool que entrou lá na adolescência por brincadeira e na juventude era adrenalina, na fase adulta ele entrou como ali um suporte para uma pré-depressão, entendeu? E aí foi onde eu mergulhei no álcool profundamente. Tanto que os últimos 5 anos ali, antes de eu parar, eu bebia todo dia, o dia todo, cheguei a dormir na rua algumas vezes, entendeu? Em 2022 eu desejei viver na rua. E aí em 2023 iniciou meu processo de sobriedade. Eu conheci um pastor, esse cara orava muito pela minha vida. Eu falo sempre que eu sou fruto de campanha de oração. 2023 ou... 2023. Eu falei 22, né? 2023. Não, 2003. Ah, isso aí que eu fiquei. Não, É porque 2023 já foi ano passado, não. 2003. 2003. Iniciou esse processo. Em 2002 foi que eu desejei realmente viver na rua. E em 2003 eu conheci um pastor. E eu falo sempre que eu sou fruto de campanha de oração. Foi um pastor que colou em mim. Eu não me congregava na igreja dele, mas ele vivia comigo, orientando, aconselhando. E ele fez uma campanha para mim de 15 dias. Depois dessa campanha passou uma semana. Por isso que eu acredito que eu sou fruto de campanha de oração. Porque eu não acreditava que um dia eu poderia viver sem beber. Quando alguém me falava que não bebia, eu faltava não acreditar. Eu pensava, rapaz, como é que o cara vai viver sem beber? Olha como é que era a minha cabeça. E aí, dia 19 de março de 2003, eu bebi o dia todo, à noite, acordei na rua, andando num caminhão velho, que eu nem sei como que eu cheguei aonde eu cheguei. Tinha um parafuso assim dentro do assoalho do caminhão, um parafuso em rosca soberba, que tem uma ponta bem fininha. Eu risquei o meu nome, Wilson, e coloquei 20 de 3 de 2003. E fiquei meia hora olhando para aquela data. Eu tinha 28 anos e eu fiz a seguinte reflexão. Poxa, eu tenho 28 anos.
Tu quer saber quando é que eu vou ter 27 anos? Nunca mais. Aí eu pensei, cara, eu tô dando fim na minha vida um ano após anos. Aí eu fiz a seguinte reflexão, poxa, cara, o homem que eu sou é o pai que meus filhos vai ter. Que pai que eu quero dar para meus filhos? E aí dessa levantada, eu fiz como todo viciado. Ele nunca fala que vai parar. Ele fala assim, rapaz, eu vou dar um tempo. E aí dessa levantada eu falei, eu vou dar um tempo. E aí desde esse dia nunca mais eu tive contato com álcool. E agora faz 21 anos, agora em março desse ano. Realmente foi uma virada de chave, foi um momento que mudou ali todo o rumo da sua vida, né? E hoje os seus filhos, como é que veem quando você fala sobre isso? Hoje os meus filhos, eles dois é que tocam o Gostoso Açaí comigo, né? Mas são dois filhos exemplares, filhos maravilhosos. A gente já está há 17 anos junto. A gente morou de aluguel 12 anos, saímos do aluguel em 2015, então a gente passou vários processos juntos. Tomamos água da igreja durante um ano, que nós não tínhamos geladeira. Almoçamos no restaurante de R$1 um ano também. Então a gente passou vários processos aí junto aí. E naqueles slides que eu te mandei lá, tem um mapa de uma casa que eu fiz com eles dois, entendeu? E a gente então passou durante... Olha, para ter uma ideia, eu saí do aluguel em 2015. Então a gente morou na vila 12 anos. E um dia eu prometi para Deus, eu fiz um propósito com Deus, que ainda que eu não me casasse nunca mais, mas que Deus me desse a oportunidade de eu fazer meus filhos felizes. Então eu doei da minha vida para eles 5 anos, dentro desse processo aí. E aí então Deus realmente ele honrou tudo aquilo que tinha no meu coração. Hoje os dois são formados, são advogados, já atuam na área também, tocam o Gostoso Açaí comigo, sabe? São dois filhos maravilhosos, zero vício e só alegria. Inclusive, como eu falei, eu sou admiradora do seu trabalho. Lá no Gostoso Açaí da Messejana? Avenida Venezuela, Sim. tem inclusive uma placa lá com o desenho Da casa. feito à mão, a casa, né? Você acredita muito nessa questão também da visualização, do que a gente pensa, pode se concretizar? Como é que é isso? Ou então você acredita no planejamento mesmo? Hoje eu estou aqui desenhando, mas se eu planejar, como é que é isso? Olha, o que acontece? Antes eu falei aqui agora da palestra do Paulo Vieira, que é o foco visionário e o foco comportamental. Aquele desenho daquela casa foi meu foco visionário. Aquilo ali foi em 2007, meus filhos tinham chegado para morar comigo fazia 3 meses. E sempre eu prometia para eles que nós ia ter uma casa, porque onde nós morávamos era muito ruim. E aí em uma noite, em 2007, a gente sentou no chão e desenhamos o mapa daquela casa. Quando eu desenhei aquele mapa, o que nós tínhamos? Eu e as 2 crianças. A gente tinha um colchão que a minha filha dormia, um colchão de solteiro. Eu dormia no chão com o outro, com um colchão que me deram. Nós tínhamos uma roupa na corda e um fogão de 2 bocas e um ventilador. E nem R$1. Então, quando a gente desenhou aquele mapa, isso era tudo que a gente tinha. A gente pegou, desenhou, eles assinaram, eu assinei também e coloquei um versículo bíblico, né, que é Ageu 2:9, que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar eu daria paz. E aí no outro dia eu fui no centro e eu mandei plastificar aquele mapa que está dentro daquele mural da loja do Messejana. E aquele desenho ficou 6 anos apregado na porta do meu quartinho aqui no bairro Buritis, ali perto da Daimon ali. Aí em 2014 eu comprei um terreno, construí uma casa e em 2015 a gente saiu do aluguel. Aí tu perguntou o que eu acredito nessa questão de fazer, de visualizar. Todo mundo sabe que visualizar é importante. Saber para onde vai, saber qual o destino, saber aonde quer estar daqui 10 anos, o que quer fazer. Aí é o foco visionário. Aí depois entra o foco comportamental, que é as atitudes em direção à realização. Realmente, Lana, nossa profissão é algo fascinante, né? Tipo, ouvir e contar, recontar as histórias é uma responsabilidade muito grande para nós, enquanto jornalistas, radialistas, comunicadores de forma geral, mas é algo que também nos acrescenta muito como pessoa, porque a gente aprende muito, né? Nos torna seres em evolução, né? Não vou dizer evoluído, mas em evolução, e acaba que a gente aprende ali numa conversa, de uma forma leve, que por meio da vivência de outro, né? Por meio da perspectiva de outro. É verdade, que é o fato até da Vicmar, que também é uma outra história que eu aprendi muito, que ela é venezuelana e ela chegou aqui
sem nada. E hoje ela é proprietária de um dos estabelecimentos de beleza, dedicado à beleza, né? Mais conhecido, mais renomado, conceituado aqui em Roraima. Então, assim, ver ela contando a história dela, a trajetória de como foi, por que ela precisou empreender, também foi uma história que me marcou muito, porque quando ela conta que ela chegou aqui, ela não tinha como trabalhar, ela recebia pouco, e ela começou a trabalhar em um salão como atendente e começou a observar como é que a manicure fazia, como é que a moça a design de sobrancelha fazia. Lá ela era atendente, recepcionista, ela começou a observar. Começou a observar e falou, ei, legal, eu acho que eu consigo fazer isso. E ela começou a fazer os diferenciais, né? Que tem que ter no empreendedorismo, não é só abrir um negócio. Ela deixou muito claro na entrevista que muitas pessoas questionam, né, para ela, poxa, eu tô há tantos anos no mercado e não cresci tanto quanto você cresceu em tão pouco tempo. Aí ela fala, é o cafezinho, é o tratamento, é o conforto que ela dá pro cliente, é a capacitação que ela foi atrás. Então, é o marketing que ela mesmo tem um cuidado de cuidar. Então, é um conjunto de coisas que mostra. E eu achei muito fascinante na história dela contar que ela não teve apoio de ninguém da família dela quando ela veio para cá. Quando ela veio para cá, os pais dela não aceitaram. Ela falou, não vou ficar aqui, também não preciso. Eu vou. E ela foi, ela deu muito certo. Então, e eu acho interessante ver isso porque acaba que o empreendedorismo é o caminho para os imigrantes, né? A gente percebe que muitos que chegam aqui, eles não podem ser contratados, eles não podem participar de um concurso, às vezes tem problemas, a documentação demora a sair, então eles têm que empreender. Então, são vários casos de imigrantes que chegaram em Roraima e empreenderam e deram muito certo. Por isso que eu gosto de falar muito que a imigração venezuelana, falando, né? Ela tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, como tudo na vida, mas eu gosto de ver a forma como eles movimentaram a nossa economia, como a visão deles e até como está se tornando uma mistura cultural, sabe? Essa questão até a comida está mudando. A gente não via, por exemplo, no supermercado, vender farinha para fazer arepa. Hoje a gente vê. Então, é uma nova realidade, eles estão se adaptando e se a gente puder aprender com a forma que eles estão conseguindo se adaptar, é muito válido para a vida de todos nós. Vale a pena a gente ouvir um pouquinho também da Vicky Mar. Em que momento você falou, opa, eu vou seguir esse rumo, vou trabalhar realmente dessa forma? Como é que foi, Vicky? Tá. Primeiramente, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não vim à procura de trabalho, à procura de empreender. Eu vim por visita, vim visitar uma amiga que ela já estava aqui empreendendo no ramo das unhas, como manicure. Ela sempre contava pra gente que estava indo tudo bem e tal. Embora na Venezuela estava numa crise péssima. Mas o meu pai na época tinha muita condição. Só que eu brigava muito com ele. Então, pra mim, era como que uma oportunidade de eu me independizar e mostrar pra ele que eu podia conseguir ter as minhas coisas sem a ajuda dele. Que foi sempre como que um desafio, tipo, como que uma briga entre nós. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? 21, mais ou menos. 21. Já tinha acabado de me formar. Ele sempre me botava, vai trabalhar pra tu ver como é que é a vida, vai não sei o quê, pra ver se tu vai conseguir. E eu falava, eu vou. Mas eu queria era um cargo público lá na minha cidade. Só que por conta da crise e tudo isso, tava muito ruim. Aí você falou, não, eu vou tentar, tenho essa minha amiga lá em Boa Vista, Isso. eu vou ver como é que é. Eu vou visitar o panorama. Uhum. Aí eu fui, no caso eu vim, e eu achei a cidade linda,
achei uma forma de ganhar dinheiro muito rápido. Por quê? Assim, como tava minha amiga, eu não pagava aluguel, não pagava nada. Eu vinha, vendia maquiagem, vendia uns acessórios que na época eu mesma fazia. Eu criava aquele choker, como eu te comentei, que estavam sendo sucesso na época. E eu vendi muito. Eu me lembro que como eu fiquei esse período, tipo, de férias, que foram 7 dias, em um salão de beleza, que era muito conhecido na época, aí no centro, eu vendia pra mulherada. Então, eu consegui faturar uns 3.000, 4.000 reais em menos de, tipo, 15 dias. Vendendo choque, porque eu me lembro que foi uma febre. Todo mundo queria, eu fazia na hora, eu fazia com alicate de unha. Nossa, e você Acabamento aprendeu como? péssimo. Você aprendeu Eu sou muito sozinha? criativa, assim. Uhum. Isso, de fato, é uma virtude minha. Eu sou muito criativa e desenrolada. Aí, eu vi um modelo na internet, eu copiava e fazia. Aí fez esse sucesso, mas conforme a moda foi passando, o que que aconteceu? Isso. Como eu vim de férias primeiro, aí eu achei bem legal. Eu falei, quer saber? Eu vou morar aqui, eu vou fazer um dinheiro. Mas pra me sustentar e ter alguma coisa fixa, eu vou procurar um emprego. Quando eu voltei, porque isso foi de férias, fiquei 7 dias, voltei pra Venezuela, fiquei lá, cheia de dinheiro, me achava rica, nem olhava pro meu pai. Sim, de fato. Aí eu falei, vou voltar. Procurei um emprego primeiro lá no shopping. No primeiro currículo que eu deixei, ele me contratou. Olha que maravilha. Lá no 174, na pizzeria. Aí eu fiquei lá por 3 meses. Só que foi um contrato de experiência. Então, tipo, eu consegui juntar um dinheiro, sim. Mas, ao mesmo tempo, como que eu fiquei, tipo assim, no chão. Porque não tinha aquele fluxo, aquela entrada fixa com que eu ia pagar minhas contas. Porque o dinheiro que eu fazia com as vendas de maquiagem e acessórios já era outras coisas, sabe? Até porque salário mínimo, gente, né? Tipo, eu tinha que fazer outra coisa. Aí, quando eu me vi que o meu contrato acabou, aí é onde começa o drama da minha vida. Eu fui roubada por uma amiga, eu perdi tudo que eu tinha, tudo, porque naquela época eu não tinha conta bancária. Então, meu dinheiro era em espécie. E eu guardava debaixo da cama. Aquela minha suposta amiga, ela entrou, levou o dinheiro, o celular, tudo. Não. Eu tive que voltar pra Venezuela. É por isso que tem muita gente que me chama pra dar esses depoimentos, Isso, né? porque de fato foi... Nossa, eu não sei como que eu tô aqui, mas com Deus, né? Uhum. Aí eu voltei pra Venezuela lisa. Aí eu pedi ajuda pros meus pais, eles se negaram. Eles falaram que eu não tinha necessidade, que era pra mim ficar lá. Mas lá já tinha chegado a crise mesmo na minha casa. Eu já tinha, tipo, que minha mãe reduzia a comida, que meu pai brigava muito por dinheiro. Então era coisa bem limitada. E eu não estava acostumada àquilo. Sempre tive uma vida boa. Que eu consegui, mesmo com o salário mínimo e o dinheiro a mais que eu fazia com as semijoias, com os acessórios e a maquiagem, eu tinha um padrão de vida diferente. Aí, quando eu vi que tudo isso acabou, que meu pai não queria me ajudar e que ele sempre falava assim, sem mim tu não vai conseguir. Isso Ele pra te mim, desafiava. ele me desafiava, sério. Eu fui a primeira a sair de casa E e eu isso sou a você- única mulher. Você sentia aquilo realmente como Sim. uma responsabilidade. Ah, Exatamente. eu vou conseguir sim. Eu falava pra ele, eu vou conseguir, eu vou chegar aqui na Venezuela na minha Toyota 4x4. E ele falava, eu quero ver. Sim, esse tema pra mim é um pouco triste, sabe? Vamos pular. Aí você fala que você é a única mulher e são quantos homens na família? Somos 3 filhos e eu Aham. sou a única mulher. São 2 homens e eu. Aí foi quando você pegou e falou assim, não, peraí, eu vou conseguir sim, e Sim. voltou pro Brasil. Voltei. E Voltei com o dinheiro do FGTS, que eu tinha na conta. Eu nem sabia que isso existia. Como é que tu ficou sabendo? Porque eu não sei quem foi que me falou, não sei se foi meu ex-gerente que falou, não, mas olha teu FGTS, que lá tu tem um dinheiro, eram 200 e poucos reais. Com isso eu peguei minha passagem do táxi de Pacaraima, tudo isso. Lana, e você trouxe um panorama bem analítico mesmo da situação dos migrantes venezuelanos. Inclusive, a gente lamenta o que eles estão passando atualmente, né? Toda a situação política e econômica. E a gente também tem um trabalho na defensoria voltado para essa população, que é uma população vulnerável, né? A gente tem núcleos que atendem essas pessoas, porque é importante também. O Brasil é um país muito referência, né, em tratamento a estrangeiros. Então, aqui em Roraima, a gente tem esse cuidado de garantir os direitos, está no nosso território, então tem que garantir os direitos de estrangeiros e também os direitos que prevalecem aqui no Brasil, né? Mas vamos voltar
a falar sobre o Empreender Legal, porque, assim, não só histórias passaram por essa temporada, né? Digamos que essa primeira temporada do Empreender é Legal. Inclusive, o primeiro a ser entrevistado foi uma pessoa que agregou muito, né? E de uma instituição que representa muito para o micro e o pequeno empreendedor, que é o Sebrae. O primeiro convidado foi o Emerson Baú, né? E você conhece bem o Sebrae também, sabe que o Sebrae também está ali trabalhando de uma forma, é claro que na sua área, mas bem semelhante ao que a Defensoria faz também, né? Buscando sempre garantir leis, responsabilidades, como impulsionar o empreendimento, né? Como crescer. E aí foi uma junção bem interessante, trazer o Emerson para reforçar, destacar a legalidade dentro desse setor que é o empreendedorismo. Sim, o Sebrae, ele é fundamental na vida de qualquer empreendedor, porque ele dá o suporte técnico, o conhecimento necessário também, porque muito no empreendedorismo é a prática, é colocar realmente a mão na massa. Mas se você não tem um conhecimento técnico, não sabe fazer um plano de negócio, então a possibilidade do seu empreendimento não passar do primeiro ano é muito grande. Então, por isso que o Emerson foi o primeiro entrevistado, o Emerson Baú, porque o Sebrae ele é parceiro dos empreendedores. Inclusive, existem vários programas, várias iniciativas que dão esse suporte aos empreendedores. Então, durante todas as entrevistas, eu consegui observar a gratidão dessas pessoas com o Sebrae. Então, de fato, o Sebrae é um grande parceiro, ele faz de tudo, de fato, para ver os negócios crescerem. O Sebrae acaba sendo fundamental nesse processo quando ele traz para os pequenos negócios, em especial, a questão de uma orientação empresarial, de uma preparação de planejamento e depois de consultoria e implementação de melhores práticas, tanto na parte de gestão, quanto na parte de inovação, quanto na parte de marketing, para que essas empresas elas possam se adaptar a esse novo perfil. Né? Então, o Sebrae ele acaba ocupando um espaço estratégico para o desenvolvimento do estado de Roraima. Eu não tenho problema nenhum de falar o seguinte: o Sebrae São Paulo, o Sebrae dentro do estado de Minas Gerais, dentro do estado do Rio de Janeiro, ele é mais uma instituição de desenvolvimento. Mas o Sebrae, dentro do estado do Amapá, do Acre, de Sergipe, de Roraima, ele é a instituição de desenvolvimento. Muda o papel e muda a importância que ele tem de impacto social nisso ali. Então, quando a gente fala que teve o período do concurso, que mudou o perfil, a chegada agora dessa questão dos novos produtores com outro perfil de consumo, aí nós passamos por um processo de pandemia, que mudou totalmente a forma de você gerir seu negócio, certo? E aí você muda a constituição do mercado, e aí com isso, numa velocidade muito rápida, o Sebrae tem que fazer essa atualização e ofertar para o mercado, para o empreendedor, para o empresário, algo que possibilite a ele atuar diretamente com esse novo formato de negócio. Há 5 anos atrás, o estado de Roraima, se eu não me engano, era um 17% o índice de desemprego do nosso estado. Era um dos últimos, né? Ou um dos primeiros no índice maior índice. Nós chegamos aí a índice de 4% aproximadamente de nível de desemprego, né? Estando entre os 3 primeiros mais baixos do Brasil, e com o que o IBGE chama, né, de estoque de emprego de aproximadamente 20%,
Ou seja, para quem você conversar com empresários de diversos segmentos, eles estão contratando. Só que, como você falou, ele precisa contratar pessoas qualificadas, pessoas que tenham, no mínimo, uma condição de atuar dentro daquele segmento. E aí o papel do Sebrae, de outras instituições do Sistema S, como o Senai, como o Senac, né, o Senat, eles passam a ser fundamental nesse processo da formação de mão de obra, para que essas pessoas elas tenham, dentro do aspecto técnico, que o Senai e Senac pode capacitar, e dentro do aspecto comportamental, que o Sebrae pode trazer, se tornarem melhores profissionais, atenderem melhor, venderem mais e gerarem mais resultado para a empresa. Porque uma empresa ela contrata um funcionário, não é porque ele é legal, ele contrata o funcionário na expectativa de que ele vá gerar mais resultado para ela. Pois é, e não foi só o Emerson Baú, né, que é o superintendente do Sebrae, que foi ao Empreender Legal. Teve também uma outra convidada, uma analista do Sebrae, que trouxe um alerta muito importante e que tem tudo a ver com a Defensoria também, que a Defensoria passou por uma situação bem semelhante, que é a questão de golpes relacionados ao WhatsApp, né? WhatsApp, e-mail. Eu lembro aqui que o trabalho da Defensoria é gratuito, a assistência jurídica é gratuito para quem precisa, para as pessoas mais vulneráveis. Quem quiser saber mais é só procurar os canais de atendimento, rede social, e aí você tira a dúvida, mas não cai em golpes, né? A gente, inclusive, ouviu em outros programas as defensoras alertando para não cair em golpe quando alguém cobrar. O trabalho da Defensoria é muito semelhante ao de advogado, mas não é pago pelas pessoas que são assistidas. E isso aconteceu, trazendo para o Empreender Legal, isso aconteceu porque estava tendo um golpe também de pessoas cobrando MEIs, né, que são os microempreendedores individuais. E a gente trouxe esse alerta num bate-papo bem interessante e muito relevante para evitar que as pessoas caiam em golpes, que é algo que acontece com muita frequência, principalmente com toda essa onda de informação excessiva, rede social, a gente nunca desliga, né? Exatamente, é muito importante essa questão. Quando a questão do Empreender é Legal, não é só trazer as histórias, mas a informação e, inclusive, trazer detalhes de como empreender de fato, né? Tem as histórias, mas tem a informação, o conhecimento passado. Essa questão de golpe é algo muito complicado, por isso que foi assunto de uma das entrevistas do Empreender Legal. E a gente ressalta que quanto mais a gente puder se prevenir, verificar para não cair em golpes, melhor. Sempre buscar fontes oficiais, né? Sempre buscar não clicar em links, não efetuar pagamentos que não sejam os que você já tem conhecimento prévio. Não faça isso, porque realmente é algo muito complicado. Então, tem alguma dúvida, busque o Sebrae, né? E se for por telefone, busque em um número oficial, né? Para você ter uma informação correta do que de fato para não cair em golpes. Informação é poder, né? E nos livra de muita coisa. O Empreender Legal provou isso, assim como outros programas da grade da Web Rádio da Defensoria. E, assim como você falou, busque o Sebrae, busque também a Defensoria para saber sobre seus direitos. O nosso defensor público geral, o doutor Aleno Matos, sempre preza pela educação em direitos, porque ele acredita que, trazendo a educação em direito, mais pessoas podem resolver suas coisas de forma pacífica, seus problemas de forma pacíficos, né? Por meio de um diálogo, de uma conversa. Então, assim, né, Lana, se mais pessoas conhecerem e entenderem os seus direitos, a vida seria melhor, as relações seriam melhores e o judiciário também seria mais célere para resolver o que é mais urgente, o que é mais prioritário, né? E a comunicação, isso que a gente faz aqui na Web Rádio da Defensoria, que é trazer um programa sobre empreendedorismo para quem quer expandir, quem quer
conhecer mais sobre seus direitos, avançar, né, nos seus negócios, e não só esses, né? A gente também tem a História Contada por Nós, que é um programa racial, enfim. E no empreendedorismo, para quem empreende, para quem quer ter um negócio, o conhecimento é ainda mais importante porque, como você bem disse, envolve a questão do atendimento, né? Do saber se relacionar. Inclusive, eu trago até para ti, recentemente, eu fui comprar um remédio para os meus cães, que eu crio 2 cães, e eu fui tão bem atendido de forma virtual que hoje em dia você clica num link de uma loja, começa um robô falar com você, é um negócio totalmente assim, desumanizado, chato também, acho muito chato. E dessa vez eu cliquei, o robô atendeu no primeiro momento, mas logo depois eu percebi que era uma pessoa falando comigo e o atendimento assim foi excelente. Minutos depois, a minha esposa viu que uma loja estava com um preço melhor, mas eu já tinha fechado o negócio com esse que eu iniciei o contato e eu falei o seguinte, olha, não, eu não vou voltar atrás, não vou cancelar a compra, vou continuar aqui porque ele me atendeu de uma forma tão bem que vale a pena eu pagar, sei lá, uma diferença mínima, mas vale a pena, entendeu? Então, eu acho que mais que falar sobre o empreendedorismo em si, programas como esse, a comunicação em si, te ajudam para a vida. É verdade. E existe muito o estereótipo que em Roraima o atendimento não é bom. Tanto em restaurantes, supermercados. Então, a gente observa que o bom atendimento, que era para ser algo comum, na verdade, se tornou um diferencial, né? Verdade. E eu quero destacar aqui a entrevista que foi feita com a Graziele Azevedo, que foi a representante do Boticário. Porque o Boticário, ele é parceiro da Defensoria Pública do Estado de Roraima em ações de sustentabilidade e também de esporte. O Boticário foi um dos parceiros na corrida DPE, em comemoração ao aniversário da Defensoria Pública. E o bate-papo que eu tive com a Graziele foi muito importante para falar como empreender de forma sustentável. Falou sobre as ações, tanto a questão de reciclagem de embalagem. Você sabia que se você levar as embalagens do perfume que você usou, você ganha desconto? Você tem um local apropriado para depositar essas embalagens e não só embalagens da marca Boticário, mas de qualquer outra? Então, são várias ações, são linhas de produtos inteiras que não são testadas em animais. Então, foi uma entrevista que falou muito de como empreender de forma sustentável. Porque quando fala em empreendedorismo, muitas pessoas focam no lucro, né? O lucro a qualquer custo. Mas vem empresas que também pensam em como poder ter esse lucro, mas pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas. Nessa entrevista, chegamos à conclusão também que o ambiente de trabalho, ter um ambiente de trabalho ali, acolher os colaboradores, proporcionar um conforto na hora do trabalho, também é sustentabilidade. Então, foi um bate-papo muito importante e que também me trouxe muito conhecimento. Boticário, realmente, quando a gente lembra de sustentabilidade, a gente lembra do Boticário por inúmeros motivos. Mas acho que a gente já pode começar a nossa conversa explicando para quem nos acompanha agora o que de fato seria a sustentabilidade dentro de uma empresa. Perfeito. A sustentabilidade, já para uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado, a gente fala tanto no pensamento em relação à natureza, sustentabilidade com os ativos, você usar algo, retirar algo da natureza, mas que você vai ter um cuidado para repor, e também ser contemporâneo, cuidar das pessoas. O negócio ele não se sustenta se você não cuida das pessoas. Então, eu acredito, nós acreditamos que é um conjunto.
né, natureza e pessoas. Então, acho que isso combina muito bem ali. Ai, que perfeito. Por isso mesmo, tem várias iniciativas dentro do Boticário. Qual que a gente pode citar primeiro? Olha, inicialmente, lá, bem no início da franquia, com o cuidado que o fundador, né, Dr. Miguel Krisner, teve em criar a Fundação Grupo Boticário, que é uma fundação que cuida, né, tanto da Mata Atlântica e tem também várias iniciativas de cuidado animais em extinção, flora. Então, já começou lá atrás com muito aquele carinho, né, e aquele cuidado com a natureza. E aí foi se estendendo. Então, nossos produtos, desde refilagem, hoje até as perfumarias têm a refil, coisas que algumas pessoas não sabem. Então, creme, perfumaria, até shampoo você consegue comprar o refil. Programas de reciclagem, que é incrível também. Então, como é que funciona? Além de você levar suas embalagens, o Bote Recicla hoje é o maior programa de reciclagem do Brasil, falando em relação a ponto de coleta. Então, você tem uma loja, qualquer uma loja do Bote, você pode estar deixando suas embalagens, não precisa ser só do Boticário, e você vai ter ali vantagens na sua compra, ao deixar suas embalagens, né? Deixando 5 embalagens, você tem vantagens. Então, aquele produto que você está entregando, ele não volta lá, ele não vai para o Boticário, ele não vai para fora. Ele fica aqui no estado, para cooperativas, né, de reciclagem de catadores de lixo. Então, é também uma geração de renda. Então, é muito legal. Eu achei isso fantástico. Eu já tinha conhecimento sobre essa questão desse programa de reciclagem do Boticário, mas eu não sabia que ficava aqui no estado de Roraima, que o material, tudo que é recolhido, vocês entregam, geram renda, fazem outras famílias felizes. Eu achei isso muito legal. Com certeza também para a empresa deve ser muito recompensador, né? É muito legal. Então, assim, você pensar que está deixando uma embalagem de produto de beleza, independente de ser do Bote, e você saber que está fazendo bem e você ainda tem vantagens na hora da sua compra ao deixar essas embalagens, é uma via de mão dupla. Está contribuindo aí. Em pensar que um plástico, um vidro aí, demora 300 a 400 anos para se decompor na natureza. Então, a gente já está tomando todo o cuidado. E as cooperativas aí vão utilizar da melhor forma, fazendo produtos incríveis, né? Então, a gente vê desde vassouras até telhado, teto, coisas que eles conseguem reaproveitar e transformar em coisas úteis esses produtos. Para a gente é um orgulho muito grande. E vocês acreditam, vocês também desenvolvem várias atividades em relação ao cuidado com o colaborador. O colaborador, ele estando bem mentalmente, com a saúde em dia, também é sinônimo de sustentabilidade. Isso, pensar muito nas pessoas. Aí agora eu até consigo puxar um pouquinho, não só falando da marca, mas eu puxo aqui para o nosso franqueado, que é o Grupo Bank. E é muito legal falar, a gente tem orgulho de dizer que o Grupo Bank foi reconhecido pelo GPTW, que é uma empresa séria a nível mundial, que reconhece as melhores empresas para se trabalhar no mundo. Então, o Grupo Bank, franqueado das marcas Boticário, Quem Disse Berenice, Eudora, aqui no estado de Roraima, é reconhecido como o primeiro do estado, como uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, para a gente é um motivo de orgulho muito grande. E o mais legal, que na região norte nós somos o 5º lugar, competindo aí com grandes indústrias, né, com cidades bem maiores do que a nossa. Então, para a gente é um orgulho muito grande. E falando também, temos um prêmio também pelo GPTW de destaque em saúde mental. Então, hoje, o nosso colaborador, a gente tem todo um cuidado, desde ginástica laboral, passa durante a semana, mas também cuidado ali com psicólogos, né, microfisioterapia. Então, a gente tem todo um programa de desenvolvimento para aquele colaborador. Hoje, se um colaborador ele precisar de um atendimento, seja virtual ou seja presencial, a gente tem profissionais que podem prestar esse atendimento para ele, gestão de crise. Então, é muito interessante pensar no seu colaborador. Não só nos incentivos, porque incentivos a gente também tem bastante, reconhecimento, premiações, né? Inclusive, agora a gente tem um time bem legal, acredito que, se eu não me engano, são 6 colaboradores que foram os melhores do ano anterior, que estão indo para Curitiba conhecer a fábrica de Boticário. Olha que legal! É bem legal. Então, fora incentivos, né, premiações, incentivos em dinheiro, então, assim, e muito evento. A gente gosta de eventos. Às vezes as empresas pensam assim, olha, a gente precisa treinar, isso é fato, treinar para atendimento, treinar para vendas, isso é o básico. Agora, você reconhecer, fazer eventos de reconhecimento, também tem um gosto muito especial para o colaborador.
o colaborador se sente pertencido. Não é só vestir a camisa, é se sentir pertencido. Não é aquele colaborador que vai fechar ali, deu o horário, o expediente, bateu o ponto, tchau. Mas é aquele colaborador que vai para casa, mas ele vai receber a família dele e diz assim, eu também pertenço a um lugar. Eu tenho uma empresa que eu me sinto pertencida àquele local. Então, se a gente puder listar rapidinho dicas para pequenas empresas que estão começando agora, como realmente cuidar da saúde mental ali do seu colaborador, seria... Olha, sempre ter à disposição atendimento. Hoje não, eu digo assim, quem que não, todo mundo precisa, né? Ter à disposição atendimento para o seu colaborador, atendimento psicológico é o básico. Incentivos que façam sentido para o seu colaborador. Então, é preciso você saber muito bem o seu time, entender o que é de fato um incentivo, porque às vezes o que é de valor para mim não é para você. Então, incentivos diferenciados, eventos de reconhecimento. Isso é o primordial. Eu acho que é o que faz as coisas se tornarem diferentes dentro da nossa empresa. Eu acho que às vezes o colaborador, ele não sabe do seu potencial. Se não tiver alguém mesmo falando, olha, você é muito bom nisso aqui, você é bom nisso, bora por aqui, parabéns, obrigada. Realmente, o colaborador pode chegar até algum momento ali e se sentir meio que desmotivado, triste, né? Então, faz total diferença. Que legal. Faz total diferença. E quando a gente oferta uma vaga de crescimento, uma vaga internamente, primeiro a gente oferta para o time. Então, eu já estou há 8 anos no grupo, tem pessoas que têm 20 anos de empresa. Então, a gente consegue fazer um plano de carreira bem estruturado. As pessoas elas conseguem se enxergar que elas podem chegar em outros lugares, né, alcançar algo mais dentro da empresa. Então, isso é muito legal. Você trabalhar ali e falar assim, poxa, eu estou aqui, mas eu também posso conquistar uma outra função. Isso também é legal. E quando você vai, você tem todo apoio, né? Às vezes que eu precisei que eu tive que mudar de função para coisas melhores, o próprio gestor falou, não, é você que vai, porque você é apta, eu acredito em você e você vai fazer um excelente trabalho. Quais outras histórias que te marcaram e que vale a pena a gente falar para as pessoas ouvirem aqui, né? Tá disponível aqui, né? É só acessar a playlist, tá lá nomeado cada programa, as pessoas podem ouvir, compartilhar, né, com os amigos, conhecidos. Olha, eu quero destacar da Cláudia e da Paula, que foi uma entrevista com as duas juntas, né? A Cláudia, ela lidera um grupo de mulheres empreendedoras. Ela promove encontros, feiras de divulgação de produtos. Iniciou só para mulheres, porém... Com o passar do tempo, também homens passaram a participar, porque houve essa necessidade, mas o trabalho dela voltado a incentivar mulheres a empreender é muito bacana. É muito legal ver que existem pessoas que se preocupam com isso, porque foi uma iniciativa totalmente... Eu posso dizer que ela começou sozinha. Tipo, tenho o meu negócio, que ela tem o negócio dela. Eu preciso de um lugar para divulgar, para vender mais, que as vendas estão baixas e tal. Aí chamou uma outra colega, quando viu, já estavam com um evento, né, de empreendedorismo, uma vez por mês. Então, achei muito interessante. E uma das pessoas que, desde o início, fez parte dessa história... é justamente a Paula, que ela produz artesanato, cordão, brinco, uma coisa mais linda do que a outra. E ela encontrou nessa união de mulheres o apoio que ela precisava. Ela sabia que ela fazia porque ela gostava, o artesanato, porém, faltava aquele, ei, tu pode vender, tu pode empreender, tu pode ter uma renda a mais. E isso mudou a vida dela. Mudou. Foi um 360. Então, também é algo que me chamou muita atenção. Eu fazia há 1 ano e fiquei sabendo disso numa palestra que teve no Sebrae, de uma senhora que foi lá dar a palestra, né? Então, o que acontece? O que ela falou, eu já fazia.
Mas eu nem sabia que Era eu já algo fazia inconsciente, isso. né? Então, a criatividade é isso. A criatividade, você não sabe que você é criativa. Você só sabe que você é criativa, que você consegue quando você vai para frente, que você tem aquele objetivo, procura juntar uma coisa boa com outra coisa que você gostou e você monta aquilo. É a sua criatividade. É simples. Não tem nada assim de nada diferente do que isso, né? Todo mundo é E capaz, né? todo mundo é capaz de fazer as coisas. Então, a forma que eu achei de fazer foi essa. Eu via uma peça, achava uma coisa bonita, via a outra, achava outra coisa bonita, achava que eu podia juntar, porque eu nunca gostei muito de fazer igual. Então, eu achava que eu ia juntar. Hoje, gente, eu já estou num ponto que eu olho para a peça e falo assim, gente, eu consigo fazer essa peça igualzinha. Ai, que maravilha! Que coisa Entendeu? boa! Mas eu comecei assim. Será que eu consigo fazer? Eu também tive a minha dúvida. Será que eu posso fazer? O que é de dúvida de muita gente. Então, eu sou igual a muitas pessoas, né? Eu também não sabia que eu conseguia fazer isso. Eu só sabia do conhecimento, do pouco de conhecimento que eu tinha. Agora, eu tinha muita vontade de fazer. Ah, isso é importante. É. A gente pode dizer que essa vontade de fazer Isso. também fez a diferença Fez. quando juntou, né, o biscoito de polvilho, Alimentos Caburaí, junto com a ideia do Rorai Shop também. Hoje são quantas pessoas que estão ali? É associado que a gente chama? Não, Qual seria assim, o termo certo? Assim, a cada edição a gente abre as inscrições, né? A última edição que a gente teve, que foi a especial de Natal, a gente teve 35 empresas, né? Então, assim, a gente não tem, vaga garantida, não. Todo mundo tem a oportunidade de participar. Quem chegar primeiro, se inscrever primeiro, ok. Tem o número de vagas. Isso, a gente, dependendo do local, aqui comporta tantas pessoas. Então, a gente abre o número de vagas e eu jogo num grupo, nós temos um grupo, né, das pessoas que se interessam em participar das feiras, elas me mandam um oi pelo Instagram, aí eu ponho nesse grupo, aí as pessoas do grupo, elas são as primeiras a serem avisadas. E a gente tem que correr para botar o nome. São as primeiras a ser avisadas, assim, olha, vamos abrir a inscrição tal dia. Assim que eles são avisados, aí eu vou no Instagram, assim, pessoal, vamos abrir a inscrição tal dia. Não dou prioridade para ninguém. Todos têm a oportunidade de participar. Então, é quem chegar primeiro, entendeu? Entendo. Pode falar. A pessoa, ela tem que ter vontade, a objetividade, crescer naquela linha e não desistir. Porque eu já caí várias vezes, já não consegui fazer várias peças. Quando eu tirava, tinha manchado, a resina tinha saído do lugar, a flor tinha saído do lugar, mas eu não desisti. É um desafio constante, Eu né? Por continuei. exemplo, a biscoita de polvilho. A gente passou por uma pandemia, né? A pandemia, ela infelizmente fechou muitos negócios, né? Mas também teve a oportunidade de pessoas criarem negócios durante a pandemia, né? Que foi quando surgiu aquele boom do online, né? Então, assim, isso aí sempre estar se reinventando, não desistir. Isso. Porque empreender é legal, é ótimo, mas não é fácil. Não. Não é fácil. Eu já escutei de uma pessoa que cada vez que eu boto o meu expositor, né, eu já escutei de pessoas que olham assim e falam assim para ele, nossa, Paulo, quem te viu, quem te vê no primeiro, você está cada vez mais se desafiando. Realmente, eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar, sempre gostei. Então, cada vez tentando. Eu comprei uma mesa que é tipo uma maletinha, né? Só que aí eu achei ela muito baixa. Aí eu fiquei na frente dela. Gente, foi desse jeito. Eu não tinha ninguém em casa, tá?
cortei meu dedo, fiz tudo. Meu Mas foi Deus. desse jeito. Aí hoje eu tenho essa mesa, que foi assim. É uma mesa que eu levo portátil, que para mim é mais fácil, né? Eu tenho um carro pequeno, então não cabe. Então aí eu fiquei na frente da mesa e falei assim, não, eu não quero mais que os meus clientes abaixem para ver a minha peça. Eu quero que os meus clientes fiquem confortáveis e vejam a peça nos olhos dele, na direção dos olhos dele. Então eu tenho 1,60 m. São detalhes, né? São. Isso, Detalhes eu que fazem tenho a 1,60 m. Mas isso, eu só consegui esses detalhes, por quê? Por causa do Hora Shopping. Porque o Hora Shopping conseguiu colocar uns expositores do Sebrae, e os expositores do Sebrae, as pessoas ficam olhando as peças assim de frente. Então, eu vi a diferença do meu expositor para aquele ali. Então, só no Hora Shopping é que eu tive esse expositor do Sebrae. Então, aí eu vi a diferença, que aquilo fazia diferença, porque a pessoa ficava olhando mais, observando mais, porque ela não se curvava para ficar olhando. Então, eu olhei aquela mesa, a mesa era baixinha, que é uma mesa de maletinha, que ela sobe no nível que vai aqui na minha coxa. Aí eu peguei lá em casa um cano de PVC, um cano de PVC fininho, 3/4. Eu estou contando isso para vocês, que é para mostrar para vocês que tudo a gente adapta. Aí eu peguei ela tem o pé de alumínio, aí eu peguei aquele cano de PVC, vi que ele entrava no pé dela, fiquei na frente dela, medi para ficar nos meus olhos as minhas peças. Cheguei a perguntar para Ana Cláudia mais ou menos quanto ela sabia, quanto que tinha de altura. Porra, mas você lembra que eu te perguntei? Lembro. Perguntei. Aí a Ana Cláudia me disse mais ou menos, eu achei que tinha que ficar mais na minha altura, né? Aí o que eu fiz, gente? Peguei aquele cano, medi o cano, claro que eu dividi em 4 pedaços, né? Cortei, enfiei ali, fui no material de construção, comprei uma borrachinha preta, coloquei ali. Então, hoje eu vou para a feira assim, com a maletinha, com os 4 pedaços de cano, pintados, é claro, tá? Que eu pintei para ficar da cor Isso é muito fácil, gente. É só pegar um spray e pintar. Pegar um spray e pintar. Pendura-se na corda com um grampo de roupa e você passa o spray que funciona, fica bem. Foi isso que eu fiz. Aí botei a borrachinha. Hoje eu vou para a feira com essa maleta, enfio esses 4 pés, bota o negocinho e a pessoa ainda chega para mim perguntando aonde que eu comprei aquela mesa. Porque as pessoas... E como é que você, como jornalista... E eu sei que também você tem aí seus empreendimentos, arrisca empreender. A gente quer saber um pouquinho da tua história. Mas primeiro, como jornalista, como é que você avalia esse boom do empreendedorismo, que já teve o boom do concurso, né? Que estourou e continua ali, muita gente querendo fazer concurso. E hoje é o boom do empreendedorismo. Muita gente quer empreender, já empreende, quer expandir ali os setores que atende. Como é que você avalia isso? Como é que você vê isso? Para a economia, para a sociedade? Eu avalio de uma forma totalmente positiva, porque quando a gente fala de negócios, a gente fala de economia girando, né? E para um Estado se manter, precisa de ter recursos, precisa ter realmente ali vários segmentos, não apenas um segmento, né? Só uma fonte de renda para poder manter um estado. Então, aqui no estado de Roraima, muito se falava na economia do contra-cheque, né? Então, ter esse boom de várias pessoas querendo empreender, várias pessoas buscando aprender sobre, eu acho que é uma forma da gente sair, nem que seja um pouquinho, dessa economia do contra-cheque, né? Porque há 10 anos, vamos dizer assim, o dinheiro só circulava na cidade no final do mês, quando saiu o salário dos servidores públicos, né? Então,
eu acredito que mais pessoas empreendendo, buscando, é muito positivo para a economia. Muito, muito, de verdade. Agora conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você empreende também. Como começou essa sua vontade? O que você faz hoje, além de ser radialista, ser jornalista, ser cerimonialista? Então, Felipe, esse universo do empreendedorismo não é de hoje que me encanta. Eu acho... Então, tudo a ver o programa contigo, né? Tudo a ver. Eu não vou mentir que desde quando eu cheguei na Rádio Defensoria em novembro de 2023, quando eu fiquei sabendo que tinha um podcast sobre esse assunto... É meu. Meu olho brilhou de fato, porque é um assunto que me encanta muito, sabe? Eu já tentei empreender, como eu digo, não é algo fácil. Eu abri há algum tempo um restaurante por delivery, né? Eu abri um delivery, porém eu estava com o delivery e ainda 2 trabalhos fixos. Então, naquele momento, se tornou algo muito cansativo, eu tinha que dar atenção aos 3. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso escolher, né? E eu abri mão do meu sonho de empreender, resolvi fechar o meu delivery. Adiou só, né? Adiei o sonho do empreendedorismo. Porém, eu continuei estudando sobre o assunto, fiz o Empretec, que eu acho que é um dos cursos assim que toda pessoa que quer abrir o próprio negócio tem que fazer, que é um conhecimento muito válido, é um divisor de águas. Tanto, e eu digo até que não é só para quem quer empreender, mas para todas as pessoas. É um intensivão de autoconhecimento muito rico em informações para a vida, não só para empreendimentos, sabe? E, de forma geral, cada pessoa, eu posso dizer assim, ela empreende, mesmo não empreendendo. Porque quando você está no seu ambiente de trabalho, você está empreendendo. Tem um nome para isso, né? O Sebrae usa um nome para esse tipo de empreendedor, né? Quando você trabalha para um empreendedor, você é um tipo de empreendedor, né? E isso, quando você se dedica, quando você busca, né, crescer dentro do seu ambiente de trabalho, também é empreendedorismo, né? Então, eu acho muito válido, eu aprendi muito nessa temporada. Já estou muito, muito, muito ansiosa para a próxima temporada, para as novas histórias que vamos trazer, as novas informações, conhecimento. Eu acho que quem tem a ganhar realmente é o internauta, é o ouvinte que acompanha a programação da Web Rádio Defensoria. Sim, mas aí você parou aí pelo meio do caminho no empreendedorismo e hoje, depois do restaurante, fez o que mais? Então, eu estudei muito sobre venda, eu estudei muito sobre como montar um plano de negócio, como ter ideias inovadoras, né? Porque quando a gente olha para o mercado, a gente tem que ver o que está faltando, né? O que não tem aqui em Roraima? Como é que a gente pode aplicar? E, inclusive, hoje eu participo, como a gente falou anteriormente, sobre essa questão do Sebrae ser parceiro dos empreendedores, né? Hoje eu participo de um programa sobre economia criativa do Sebrae, que é justamente incentivando o empreendedorismo dentro da economia criativa. Para quem não sabe, a economia criativa é justamente essa questão de quem trabalha com a criatividade, né? E esse é um termo recente até, que algumas pessoas não concordam, mas eu achei fantástico quando eu descobri que o que eu fazia, o que eu faço tem um nome, que é economia criativa, né? Se você administra uma rede social para alguém,
aquilo ali é economia criativa. Se eu presto serviço produzindo uma reportagem, é economia criativa. Sim. Porém, existia um preconceito muito, e ainda existe, que quem trabalha com criatividade não precisa, não tem como calcular o quanto, né, que tem que ser remunerado aquilo. Isso. Diminuíam, né, essas áreas Isso. que trabalham só com a mente, mas que gasta-se tanto quanto um trabalho braçal, né? Porque para você Exatamente. pensar, pra você ter uma ideia ali que vale a pena, né? Você leva um tempo também. E a gente precisa parar de pensar em valor, né? Pelo resultado em si. Porque se você for ver a fundo, quanto tempo aquela pessoa levou para estudar, para se capacitar, para poder fazer aquilo em 5, 10 minutos, em 1, 2 dias, por exemplo, né? Exatamente. Por isso que eu achei importantíssimo participar dessa capacitação, desse encontro, né, também que acontece uma vez por mês, sobre economia criativa, que realmente é um lugar que eu me encontrei, tenho aprendido muito, e com certeza também essa capacitação vai agregar demais com a nova temporada do Empreender é Legal. E sabe o que é legal também, Lana? Que eu assisto, né, o Empreender é Legal, e eu vejo que a gente também ouviu, assim como a história do Wilson Oliveira, um abraço pro seu Wilson, que tem um dos melhores açaís aqui de Roraima, né? E está sempre se inovando. Inclusive, hoje ele está com um projeto que ele ajuda quem quer empreender também, né? Com R$1.000, né? Monte o seu próprio negócio. Do ramo, é claro, do açaí. Mas sabe o que é legal também? Que isso acaba tirando... O programa acaba mostrando, sendo referência, que por mais pequeno que você seja, por mais simples que você seja, você tem como crescer e sair da informalidade, que isso é muito importante, a formalidade, para as coisas serem mais justas, sérias e até para prosperarem, né? Como, por exemplo, você trouxe a Negona, que é o nome vulgo Negona, trazendo aí a sua história, o seu produto. Conta um pouquinho mais para a gente. Sim, ela é uma produtora rural que... lá pro rumo do Passarão, e nenhuma pimenta agradava a ela. Ela falou, vou fazer minha própria pimenta. Aí quando foi ver o povo, aí onde tu comprou essa pimenta? Ela, eu que fiz. Aí ela começou a vender para os amigos, começou a vender, e surgiu a pimenta da Negona. Ela mesmo planta a pimenta e faz todo o processo de produção da pimenta. Então, são vários tipos e é uma pessoa, assim, que a gente percebe toda a dedicação e o amor no que ela faz. E engraçado que ela falou assim, isso eu nunca vou esquecer, ela falou assim, eu vou enriquecer com a pimenta. Ela disse. E ela vem todo final de semana, lá do Passarão, com o carro do marido dela, vender na feira do produtor a pimenta dela. Então, tem também o apoio do Sebrae para ter essa visão de como divulgar da forma correta. Então, a gente vê também essa questão do empreendedorismo não só na capital, na área urbana, mas também na área rural. Há quanto tempo? Quando foi que tudo isso começou? Isso começou há 7 anos atrás. Eu fui visitar uma propriedade rural de uma comadre minha e gostei. Fui ficando por lá, comprei o meu terreno e comecei a produzir feijão, maxixe, abóbora. Mas, com dificuldades do transporte, eu queria produzir alguma coisa menor, que eu pudesse trazer no transporte de lá mesmo, no transporte de linha de lá. E eu comecei, como eu gostava muito de pimenta, eu comecei a comprar dos vizinhos e fabricar molhos e conservas. Esse processo de começar a fabricar o molho e a conserva, você já sabia fazer? Você foi buscar conhecimento? Como é que foi? Eu comecei, na verdade, deu errado as primeiras vezes, não tinha validade legal.
dava alguns probleminhas, estourava a garrafa, mas aí eu comecei no Instagram, assistindo aquelas aulas gratuitas, até que eu aprofundei mais, entrei nos grupos de produtores de molhos e conservas de fora e fui aprendendo, fui aprimorando, fui fazendo vários cursos, consegui, graças a Deus. Hoje a pimenta tem uma validade de 6 meses, né? Claro que eu gosto que o consumidor consuma mais rápido para me seguir vendendo, mas tem uma validade de 6 meses. Minha pimenta, graças a Deus, eu nunca tive problema. É realmente um processo de conhecimento, de busca, de informação, e é sempre um caminho ali realmente de estar todo dia melhorando, né? Agora, então quer dizer que você foi para o universo rural, mas você não tinha essa experiência com o rural, é isso? Não, eu não tinha. Você foi encantada mesmo pela região, ali na localidade do PA Nova Amazônia? Eu fui encantada pela região e também por eu gostar desse lado de não trabalhar assim de carteira assinada. Nunca gostei. Eu queria trabalhar para mim mesmo. Eu sempre quis empreender. Eu gostava de cozinhar, de fazer outras coisas aqui na cidade, sempre por minha conta. Então, a área rural, para mim, foi uma porta e tanto. Fica quantos quilômetros mais ou menos? 72 quilômetros. Nesse percurso, né, de produzir, trazer para a cidade, como é que é? Conta para mim. Hoje você vende na feira. É bom também que tem ali sempre aproximação com o pessoal da feira, os colegas também, né? Eu comecei assim, com a ajuda da família, né? E dos amigos, postando nos status. E o pessoal foi provando, graças a Deus, e foi aprovando o molho. E depois eu me aproximei de uma feira no PA Nova Amazônia mesmo, na frente da escolinha. E lá eu conheci a nossa parceira hoje, que é a presidente da Copermai. Me convidou, fundamos a Copermai. Hoje eu sou secretária da Copermai. E aí, com isso, conheci o Sebrae, a Embrapa, e as coisas foram facilitando. Eu não tinha transporte, daí uma pessoa trazia, outra trazia os molhos, e eu ia para as feiras. As portas foram se abrindo, veio o Girassol, que é o evento da prefeitura, veio a Expofé, e aí expandiu. O Sebrae, graças a Deus, abraçou a causa, e agora nós temos a feira do Sebrae, todos os sábados. É uma ajuda grande, né? E além da internet, que a gente vende mesmo pela internet, com entrega a domicílio, no conforto do lar do cliente. O melhor molho da cidade. Fala um pouquinho mais pra gente sobre a Copermais. A Copermai é uma cooperativa de mulheres. Mulheres produtoras rurais. Lá a gente enfrentou muitas dificuldades, mas graças a Deus as mulheres lá são de fé e força e coragem. Graças a Deus tem dado certo. As mulheres estão na liderança ali. Estamos lá, estamos, graças a Deus, na liderança. A gente participa dos projetos da merenda escolar, a gente produz para entregar nos projetos da merenda escolar, tanto do Estado como da Prefeitura. Isso também é uma grande ajuda. Hoje, quantas mulheres mais ou menos estão ali? Nós somos 70, nós temos 72 ou 78 sócios registrados. Nossa Senhora. No universo rural, o que é mais difícil quando o assunto é empreender? Na sua opinião, claro. Na minha opinião, para começar, é a dificuldade que a gente tem com o aparelho, o celular, com a internet. Lá a gente tem internet, mas como também na cidade, né, tem muita instabilidade. E a questão da documentação para a gente colocar no comércio local, no meu caso. Mas no caso de outras produções, como o feijão, maxixe também, a gente entregava muito na mão de atravessadores na feira do produtor, mas graças a Deus com essas entregas da merenda escolar tem facilitado muito. Não é fácil, a vida de produtor rural não é fácil, mas vale a pena. Como é que você, diante de todos esses episódios, é quase que uma especialização em empreendedorismo, além de toda a capacitação que você já fez anteriormente, como é que você vê o futuro para Roraima? Eu vejo que muito ainda tem que evoluir. As pessoas precisam buscar mais conhecimento e investir nas suas ideias. Tem muita gente que tem ideia muito boa,
porém não se dedica a essas ideias e acaba que passa, sabe? Acontece com muitas pessoas que têm essa vontade, sabe, de empreender, que tem uma ideia e dá uma semana depois, 2 semanas, 1 ano depois, vê alguém se dando muito bem com o negócio e fala assim, caraca, eu tive essa ideia. Só que uma coisa é ter ideia, outra coisa é colocar em prática, né? Então, eu acho que esse boom do empreendedorismo em Roraima só vem a contribuir. Não tem gente que vai seguir, arrisca ali realmente como principal fonte de renda, mas uma das bases da educação financeira é justamente ter mais de uma fonte de renda, que é aquela história de não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, existem muitas pessoas que têm o seu emprego fixo e empreende de outras formas, ou vende um artesanato, ou produz um bolo para vender. Então, o empreendedorismo pode ajudar as pessoas a melhorar de forma econômica, ter uma qualidade de vida melhor, porque quando se fala em dinheiro, as pessoas têm um tabu muito grande, Felipe, quando falam em dinheiro, como se o dinheiro Mas todo mundo quer. como se o dinheiro fosse vilão, Sim. sabe? E quando vê alguém crescendo, muitas vezes fala assim, o que será que aquela pessoa fez? Uhum. Só que mal sabe que muitas estavam lá no seu trabalho CLT e à noite estava empreendendo de alguma forma, buscando uma outra fonte de renda, entendeu? Então, acho que isso é algo que deve terminar, as pessoas devem parar de ter esse pensamento para poder evoluir, que dinheiro não é algo ruim. Não é pecado, né, querer ter dinheiro. Não é pecado. As pessoas têm uma visão que dinheiro, só tem dinheiro quem faz algo errado, só tem dinheiro quem... E, na verdade, não é assim. Muitas pessoas que hoje têm uma condição financeira melhor trabalharam muito. Que nos anos 90, Roraima era tido como a cidade, o estado das oportunidades, porque era tudo novo. Então, todo mundo que chegava aqui vinha com a vontade de trabalhar. Então, grandes empresários aqui do estado são pessoas que chegaram aqui nos anos 90 querendo trabalhar. Não é uma coisa de, vai cair na minha cabeça o sucesso, o dinheiro, a prosperidade. Não. É correr atrás, entendeu? Que são as histórias que a gente traz aqui, são histórias de pessoas que correm atrás, entendeu? E que vão à luta. Tem até um pensador famoso também, agora não recordo o nome, salvo engano, me perdoem se eu estiver errado, mas acredito que possa ser Aristóteles, né, que dizia aí já há muito tempo que toda generalização é injusta e também é perigosa, também é um erro, né? Porque cada um tem o seu caminho, né? Cada um, eu acredito muito que as coisas são por talento, mas também são por esforço, por dedicação. Há muito tempo, quando eu era ainda adolescente, eu cheguei a fazer natação e numa época que tinha bons nadadores em Roraima e muito se falava em uns 2 que sempre se dizia, ele é mais talentoso, mas o outro tem mais dedicação, se esforça mais, então por isso que às vezes ele acaba vencendo o talentoso, e isso é para a vida também, né? Para o empreendedorismo, para os seus negócios, né? É verdade, olha, tá vendo? Você também empreende, que eu sei, todos nós empreendemos na vida, às vezes até sem saber, mas é isso. Eu vejo o empreendedorismo como uma solução para a economia do estado de Roraima. Motivo quem eu posso a empreender, a
colocar em prática as ideias que tem e estudar bastante, porque tudo na vida também é estudo, né? Estudo, dedicação e muito amor no que faz. Tá certo. Muito boas essas dicas. E quais outros programas que você destaca e pede pro pessoal ouvir aqui, né, na nossa playlist do Empreender é Legal? Quais outros que mais te marcaram? A Elisângela Cirino, ela é economista. E ela, Felipe, ela era concursada. Ela era concursada e chegou um momento que ela falou assim... Fez o caminho inverso, né? pelo visto. Ela fez o caminho totalmente inverso. Ela estava lá concursada há anos, tinha já o recurso dela financeiro e chegou um momento que ela falou assim, meu Deus, eu não estou feliz aqui. Se eu pegar tantos clientes por mês, eu vou ganhar mais do que aqui. Aí ela disse que respirou fundo, fez uma reserva de emergência e pediu a exoneração do cargo dela. E abriu o escritório dela. Corajosa. É preciso ter coragem para empreender mesmo, né? Exatamente. E abriu o escritório dela. E hoje, a maioria das pessoas que trabalham com ela são pessoas da família dela. Então, assim, é uma mulher de muita garra, porque para ela pedir a exoneração de um cargo, né, ela era concursada, abrir o negócio e manter esse negócio por tantos anos, que eu não vou lembrar agora ao certo quantos anos, mas se eu não me engano são 20 anos já, e hoje se manter firme no mercado, ser referência no escritório de contabilidade e ainda poder dar esse suporte para a família dela, sabe? Contratar outras pessoas. Eu acho, assim, que é um exemplo. É um exemplo. E ainda empregou a família, né? Isso é muito legal. Gerou emprego, né? Sim. E o que vem aí, Lana, para a próxima, na verdade, temporada do Empreender é Legal? Que a gente vai trazer de novidade para quem quer empreender, para quem já empreende? Olha, para a próxima temporada do Empreender Legal, os ouvintes podem esperar muita informação, né? Eu quero muito falar sobre startup, que é algo que está muito em alta. Verdade, o que é startup? Trazer especialistas sobre startup, pretendo trazer como usar a inteligência artificial nos empreendimentos. Startup é um negócio, uma ideia que ainda não é um negócio. É uma ideia que aí eles começam a desenvolver aquela ideia em busca de fornecedores para poder, de fato, abrir esse negócio. E aqui já tem situações assim que deram certo, né? Que já até expandiram. Não só startup, mas eu sei que tem empresas daqui de Roraima que já se tornaram franquias, né? E estão em outros estados. É verdade. E por isso, sem dar muito spoiler, essa é a intenção da equipe, né? Da nossa equipe, da nossa coordenação, trazer agora na próxima temporada, falar sobre isso, falar sobre criatividade nos negócios, falar sobre inteligência artificial nos negócios. E aí, o que vem por aí, né? Como usar a inteligência artificial no empreendedorismo para poder crescer mais, né? Porque eu acredito muito que a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor, não brigar contra elas, entendeu? Se tá ali, se já é algo mundial, eu vou ficar criando resistência, sendo que pode agregar, entendeu? Então, eu pretendo, na próxima temporada, falar muito sobre isso, trazer novas histórias e, com certeza, muito conteúdo que possa ajudar as pessoas a crescerem nos seus empreendimentos. Que legal. Eu acredito que vai ser ainda melhor que essa primeira. Bom, a gente está encaminhando para o fim
desse Entrevistas DPE, edição especial para você poder conhecer melhor o programa Empreender Legal. Aproveita esse encerramento para fazer suas considerações finais, falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto e deixar o convite para quem está acompanhando até aqui de buscar as nossas playlists, buscar as entrevistas anteriores. Tem muita coisa boa, gente. Se você gosta de informação qualidade e com detalhes, basta ouvir qualquer podcast da Rádio Defensoria, que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. Então é isso, convite feito. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço, e aproveitando essa deixa, além da Rádio da Defensoria, a gente tem também o nosso Instagram, a gente tem um novo site, a gente também tem canais de atendimento lá no nosso site para você ser atendido de forma presencial e também de forma virtual. Presencial pode ir nos prédios no horário da manhã, né, de 8 até as 2 horas da tarde para você ser atendido. E o novo site está super acessível, está super didático para você. Você pode resolver muita coisa ali na palma da mão. E se tiver alguma dúvida, é só mandar tanto no fim de semana quanto durante os dias da semana, né? Ou seja, fins de semana, sábados, domingos e feriados. A gente tem plantões, né? Então, durante a semana, você pode mandar um WhatsApp das 8 até as 12 horas para o número 95 21 21 0264. Lá você pode tirar dúvidas com relação aos seus direitos, alguma situação que você pensa em resolver, quer resolver. E olha, eu conheço gente que conseguiu resolver até divórcio só pelo WhatsApp. E no fim de semana, aí é o plantão, né, que está sempre on. Nos fins de semana, feriados e pontos facultativos, o número é outro. O DDD é 95 e o número é 984195274. A gente está sempre aí em busca para garantir direitos, justiça e cidadania, tanto na vida civil normalmente, quanto nos negócios também. Por isso que a gente conversou hoje aqui com a jornalista, apresentadora e radialista Lana Francis. Esse papo aqui que agregou muito e já deixou um ar de quero mais histórias, quero mais sugestões, quero mais dicas, quero entender mais sobre meus direitos enquanto empreendedor. Então é só você ficar ligado nos nossos canais de comunicação. A rádio, ela está disponível no Spotify e no Deezer e também no YouTube. Então não tem desculpa. O que fica mais fácil para você é só você acessar. Não consigo. Então vai lá no site, o novo site é defensoria.rr.def.br. Aí você desce pelo celular mesmo, lá embaixo tem um bannerzinho, Rádio Defensoria, é um microfone com um fone de ouvido e tem Spotify, Deezer, você escolhe qual é o seu melhor tocador de áudio. E se quiser, pode ir lá no YouTube também, né? Tem gente que prefere ver e ouvir, né? Ouvir e ver também, né? Então pode fazer isso pelo YouTube. Bom, gente, eu me despeço por aqui. Eu sou Felipe Medeiros. Essa foi uma edição especial do Entrevistas DPE com uma apresentadora, jornalista e radialista, Lana Francis, que está à frente do programa aqui da Rádio Web Defensoria, o Empreender é Legal. Até uma próxima. Tchau, tchau.